Boa tarde, pessoal. Sou o professor José Geraldo e nessa aula nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos abordados na disciplina visando a nossa avaliação. Então, na primeira aula que nós postamos no ambiente, nós trabalhamos sobre o que seria a epistemologia. Então, a gente fez um pequeno conceito, que seria a validação do conhecimento científico numa perspectiva histórica de construção numa evolução. Inicialmente, a gente trabalhou alguns conceitos como empirismo e racionalismo, ele trouxe alguns filósofos, dos quais nós destacamos o cartesianismo, no sentido de trazer a racionalidade, na perspectiva que tivemos no passado uma evolução passando pelo positivismo também, posteriormente, que reafirmou isto que começou lá no cartesianismo, numa ideia em que separava a experimentação e foi se construindo a perspectiva do conhecimento científico como uma verdade. E posteriormente outros filósofos da ciência, como Karl Popper e Thomas Kuhn, vieram a discordar um pouco dessa perspectiva da verdade absoluta. Na perspectiva popperiana, a ciência ela está em permanente teste, ou seja, em permanente testagem para ver se aquelas hipóteses são confirmadas, e assim se coloca a ciência numa perspectiva de permanente contrastação das hipóteses. E Kuhn fez uma história da ciência e trabalhou a perspectiva que a ciência evolui a partir das revoluções científicas, que começam com pequenas anomalias e terminam numa revolução que seria a substituição dos paradigmas científicos. E o autor fez uma pequena conceituação de paradigma, que seria uma linguagem científica que uma comunidade científica em determinado período histórico compartilha. E é isso que nós procuramos fazer nessa primeira aula, aproximar esses autores da perspectiva da epistemologia da agroecologia, de como ela pode vir a se transformar num paradigma científico. Então essa é a perspectiva que foi construída. Posteriormente, nós fizemos uma abordagem científica da agroecologia a partir da construção de vários campos de conhecimento que colaboram para que ela se transforme nesse paradigma científico, ou como nós estamos trabalhando na disciplina, um campo de conhecimento científico. Então ela se constrói através de áreas já relativamente consagradas, como a história ambiental, por exemplo, como as ciências sociais, como a pedagogia, como a antropologia. Então, todas essas áreas do conhecimento acabam por fazer uma amálgama que vai construir o paradigma científico da agroecologia. E fizemos uma pequena separação entre os saberes também e o conhecimento. Isso é importante trabalhar, porque na agroecologia se valoriza muito o saber do agricultor em contrastação com o conhecimento técnico que é transmitido através da academia na formação dos futuros técnicos. E desse contraste que a gente colocou, que é uma perspectiva do Paulo Freire, surge uma simbiose entre o conhecimento científico e o saber dos agricultores. Essa simbiose entre os saberes que havíamos mencionado, ela é fruto da experimentação que os agricultores fazem cotidianamente na sua evolução nos agroecossistemas, e normalmente eles são transmitidos pela oralidade. Por isso que é importante, nós postamos materiais sobre sistematização de experiências que vão construindo o conhecimento agroecológico. E elas se baseiam nessa experimentação dos agricultores, fruto dessa simbiose entre os conhecimentos, na medida em que ele contrasta o saber que ele adquire na evolução, manejando os agroecossistemas, com os conhecimentos científicos aportados pelos técnicos. E também pela experiência no contato com outros agricultores, e esse processo de construção
é muito interessante, que é fruto inclusive de técnicas de extensão rural, que se chama campesino a campesino, onde os agricultores entre eles trocam experiência. Então, essa sistematização é extremamente importante para codificar essas experiências ao longo do tempo, deixar registrado, porque muitas das técnicas outrora dos agricultores foram se perdendo, porque à medida em que os mais antigos das comunidades desaparecem, os conhecimentos desaparecem com eles. Então é importante deixar isso registrado. É importante também colocar quem são os autores dessas experiências. Em geral, quem sistematiza essas experiências são os atores sociais que estão envolvidos diretamente nas experiências. Normalmente é um extensionista rural, um agricultor, e também, por vezes, pesquisadores especialistas. É importante, e nós frisamos também isso para vocês, a questão da comunicação. E aí se trabalha uma perspectiva de códigos em que todo mundo pode os decodificar, ou seja, uma linguagem mais simples possível, porém que não seja uma linguagem que afaste as pessoas, pelo contrário, que inclua os agricultores. Então, normalmente se trabalha com mensagem direta, sem abreviações, a substituição dos termos técnicos por explicações que dão a entender o que eles significam. Então, essa questão da comunicação é muito importante. Era uma temática muito importante nas obras do Paulo Freire, que colocava a perspectiva de que o extensionista, na realidade, era um grande comunicador, e o agricultor também era um grande comunicador. E o processo de fusão do conhecimento e dos saberes se davam através dessa comunicação. E os saberes, na perspectiva da agroecologia como campo de conhecimento científico, são extremamente valorizados, ou seja, os saberes dos agricultores fazem a construção do campo de conhecimento científico que é a agroecologia. O contexto em que essas sistematizações são feitas também é importante, porque a perspectiva da agroecologia não é generalizar as experiências feitas, e sim destacar os aspectos singulares dessas experiências. Por isso que relatamos na forma de que ela não é uma pesquisa que é feita e depois é generalizada. Essa pesquisa é fruto de uma característica local singular e que depois serve como uma referência para outros locais, e não serve como um modelo. E também eles são influenciados por questões econômicas, políticas, sociais, geográficas, culturais, que são bastante importantes, porque cada agroecossistema possui sua singularidade. E as experiências são frutos da evolução dos agricultores nesses agroecossistemas. E por fim, é importante vocês observarem o material que foi colocado para vocês sobre a construção do conhecimento agroecológico. Como se dá a fusão desse saber e desses conhecimentos, inclusive nos espaços formais de ensino e pesquisa, em que são utilizados os métodos da ciência tradicional em contato com o saber dos agricultores. Essas interconexões são muito importantes, porque a agroecologia trabalha no sentido de valorizar o saber dos agricultores no mesmo nível dos conhecimentos que são produzidos na academia e nos centros de pesquisa. Os agricultores historicamente são portadores de conhecimento, e esses conhecimentos que denominamos ao longo dessa disciplina de saberes são extremamente importantes para a compreensão da agroecologia enquanto um campo de conhecimento científico que vai orientar a transição da agricultura convencional para a agricultura sustentável, que nós chamamos a transição agroecológica. Desejo a todos vocês uma boa avaliação.